Olá a todos, rapazes do Senhor. Hoje nós iremos falar um pouco da nossa teologia arminiana e iremos falar sobre graça preveniente e depravação total. O estado que o ser humano se encontrava desde a queda, desde o afastamento de Adão e Eva de Deus. Como nós sabemos, Deus, desde o jardim, ele quer e vai até o homem. É Deus que vem, é a salvação que vem até nós. Antes de qualquer conversão, antes de qualquer resposta do homem, antes mesmo que o homem perceba o estado de perdição, há um mover de Deus até o homem. Esse movimento de Deus até o homem, essa ação de Deus de ir até o homem, não é apenas um movimento de amor de Deus para com o homem, mas é um ato de redenção da parte de Deus, de salvação, da doutrina soteriológica que é escrita por Cristo até o homem. É Deus que vem para salvar o homem. E nós intitulamos de graça preveniente, a graça que vem antes. A atuação de Deus que antecede a fé salvadora, que é a graça que prepara o terreno para que o ser humano aceite o evangelho. Então nós vemos que essa graça preveniente, ela vai além de uma teoria, ela é uma realidade provada biblicamente, que é o que explica como um ser humano espiritualmente morto pode corresponder ou responder o chamado do evangelho, sem que a resposta seja forçado pela graça. Em João, na epístola 1 João, capítulo 4, versículo 19, fala: nós amamos porque ele primeiro nos amou. Então nós vemos que esse ato de graça preveniente é um Deus que dá um ponto de partida para a salvação do homem. A graça preveniente ela é a manifestação inicial do amor de Deus no coração do homem caído no pecado. Sem esta graça preveniente não há fé. E sem essa graça preveniente, sem a ação da graça de Deus que vem primeiro, não há salvação. É só por essa graça, é só pela graça que é oferecida por intermédio de Cristo, que há a nossa redenção. Nós precisamos entender a condição que o homem se encontrava desde o jardim. Ele se encontrava num estado de depravação. Ele estava depravado, destruído moralmente. O homem ele se afastou de Deus e a sua alma, o seu espírito e o seu corpo foi quebrado. O homem fica impossibilitado de aceitar a Deus como Salvador. Ele fica impossibilitado ele não tem aqui em si um passo de salvação. Por quê? Porque o homem é impossível de se salvar. Então a graça ela vem e mostra que é ela que nos salva, que é por meio de Deus que nos salva. É um passo que Deus dá para a nossa salvação. O ponto de vista arminiano ele tem o ponto de partida da mesma forma que o reformado, que é o calvinista, que o ser humano está totalmente depravado, destruído. E esse argumento ele tem base bíblica, tanto o arminiano como o calvinismo, para a depravação total, tem uma base firmada na palavra, que é Romanos capítulo 3, versículo 12. Você que está com a sua Bíblia, vamos apresentar aqui, é importante você acompanhar, pontos que apresentam a depravação total. Romanos capítulo 3, versículo 12, que fala: todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo mostra em Romanos que o homem ele está destruído, depravado. O homem não tem condição de fazer o bem, ele não tem condição nem de escolher a sua salvação. É a graça que vem e ela prepara o terreno para a salvação. Não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. Ele mostra todo mundo, todos os seres humanos, eles estão destruídos, tanto moralmente, tanto mentalmente, espiritualmente, ele foi destruído pelo pecado. A outra citação que Paulo usa, que é o texto usado também para a depravação total, é Efésios capítulo 2, versículo 1, que fala, você que está com sua Bíblia, como já é de costume, abra aí que nós estaremos lendo, e você pode marcar que é o estado que o homem se encontra
e é os versículos que destacam o estado de depravação do homem. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós vemos que Paulo mostra que o homem não faz o bem, o homem não sabe escolher o bem, e não há um sequer que escolha o bem. E agora em Efésios ele mostra que o homem ele está no estado de morte. O estado de pecado levou o homem à morte. É isto que fez o homem morrer. A escolha de Adão e Eva, por meio na qual o pecado entrou no mundo, entrou um estado de depravação e decadência do homem. Então nós vemos que o pecado ele não apenas distorceu a moral do homem, ele afetou profundamente todos os aspectos do ser humano. E nós vamos para a Bíblia para você ver como o homem se encontra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Abra sua Bíblia e nós lembrando que nós estamos apresentando o estado decadente do ser humano. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a mente do ser humano, no estado de depravação total, foi afetada pelo pecado. Paulo cita agora que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele está depravado, destruído, corrompido. Porque eles são loucura e não pode entendê-las. Eles não conseguem ter um discernimento espiritual, um raciocínio lógico para entender. Paulo diz ao versículo 13 que disso também falamos não em palavras ensinadas pela soberania humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Outra citação, e se encontra em Romanos 8:7, que o homem ele foi afetado também na sua vontade. Abram as suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. O estado que foi afetado no homem, nós já citamos o estado da mente e da sua vontade agora, que é Romanos 8, versículos 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8 que eu li. Então, a própria vontade do homem, que é a vontade apresentada no versículo 8, repita comigo, se você tiver com sua Bíblia, a leitura que é: portanto, os que estão na carne, na própria vontade, nos próprios projetos, não podem agradar a Deus. O estado de depravação, ele se encontra pelo homem que adentra no estado carnal. E é só a graça de Deus que pode reverter esse estado. Ele está no estado do versículo 7, repita comigo a leitura. Por isso, o pendor da carne novamente citada, é inimizade contra Deus. O estado do ser humano, quando ele está na sua vida de pecado, sem estar envolto na graça e sem que ele aceite esta graça, ele está no estado carnal de inimizade contra o próprio Senhor. A segunda área afetada do homem é sua área afetiva. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, para que possamos entender com base na palavra. Lembrando, estou usando a versão ARA, que eu acabei esquecendo de pegar minha outra versão, que eu gosto sempre de estar trabalhando com a ARF, né, e a NAA, mas hoje vamos com a ARA mesmo. O diálogo de Jesus com Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Você que está com sua Bíblia, abre ela aí. A missão do filho, né? Eu acabei lendo o título errado. Mas é a missão do filho.
vai falar sobre o amor de Deus. Agora no versículo 19 fala: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O estado do ser humano sem a graça de Deus, sem a graça que traz vida, é esse estado. Eles amam mais as trevas. Eles amam, por quê? Porque eles estão no estado depravado. Jesus ele apresenta esta luz, que é a graça de Deus que nos envolve. Mas muitos ainda amam as trevas, eles não escolhem, eles não aceitam a graça da salvação, eles não aceitam a Cristo, por isso que muitos vivem no pecado. Por isso muitos ainda recusam a graça preveniente de Deus. É Deus que dá o primeiro passo, mas muitos rejeitam ela. Portanto, Jesus mostra esse estado depravado do ser humano. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens, ao estado afetivo aqui, amaram. Eles têm um relacionamento com as trevas do que com a luz, porque as suas obras são que más, ruins, péssimas. O homem não há nada de bom. A outra área afetada do ser humano é a área espiritual. Abram vossas Bíblias em Efésios neste momento. Efésios capítulo 4, versículo 18. Efésios capítulo 4, 18 fala: olha como o espírito do homem no seu interior está destruído. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Efésios capítulo 4, versículo 18. Paulo ele cita: eles estão obscurecidos de entendimento. Eles não compreendem. Por isso que eles andam numa vida de ignorância e que vivem pela dureza do seu coração. O endurecimento que eles endurecem o coração contra a graça de Deus. O que acaba que eles continuam no estado depravado. Então nós entendemos que o homem aqui, com os versículos que foram apresentados, ele não está apenas doente, ele está espiritualmente morto. E nós vemos que o morto não reage, não escolhe, não busca. Isso nos leva agora a uma pergunta central para entrarmos no assunto da graça preveniente. Nós apresentamos o estado depravado da humanidade e agora vamos trazer sobre a graça preveniente. Então eu te pergunto aqui, como pode um homem crer se ele está morto? O homem morreu, o seu estado está destruído. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala: ele vos deu vida estando vós mortos. O estado da humanidade é um estado de morte. Ele é incapaz de escolher. O seu entendimento, como nós já lemos os versículos, eu não vou voltar, a sua mente está afetada, a sua vontade está afetada, o seu sentido afetivo está afetado e o seu espírito está afetado. Então, como o homem pode crer se ele está morto? Aí que entra a resposta arminiana para isto. É por causa da graça preveniente de Deus. Deus ele não te obriga a crer. Deus ele não te obriga a aceitar a salvação. Você tem essa escolha, você escolhe ou não se vai aceitar a graça de Deus. Então agora, tendo nós entendido que é só esta graça preveniente que pode fazer frutificar o Efésios 2, 4 e o 5, nós vamos entrar nessa definição da graça preveniente. E para entrarmos na graça preveniente, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 2, que foi o último versículo que eu li, Efésios capítulo 2, versículo 4 e o 5 agora, que nós iremos ler. Mas Deus sendo rico em o quê? Misericórdia. Deus ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Estando nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela quê? Pela graça. Sois salvos. É a graça preveniente que vem antes da salvação.
Pela graça sois salvos. Aqui é abordado misericórdia e graça. A misericórdia significa nós merecíamos o que? A condenação. Mas pela graça, o favor imerecido, nós somos salvos. O estado decadente do ser humano, o que ele merecia era a morte, mas pela graça que vem até nós, somos salvos. Nós precisamos entender o que significa essa graça preveniente, que vem do latim, praevenire, que significa previr antes, ou vir antes. A graça preveniente, ela é a operação de quem? De uma pessoa chamada, ou melhor, do Deus Espírito Santo, que antecede e capacita o ato da fé. Nós vemos que a graça preveniente, ela não é irresistível, como diz os nossos irmãos calvinistas. Ela não é irresistível, ela pode ser resistível sim. Muitos resistem à graça preveniente. Então nós vemos que nem ela, nós podemos também falar que nem é desnecessária, como diz os pelagianos, que são um movimento herético, são considerados heréticos ainda, que eles falam que são desnecessárias, porque o homem, pelas obras, ele consegue alcançar a salvação. Não, o homem ele está depravado e ele não consegue alcançar a salvação, porém a salvação também não obriga para que ele seja salvo. Então nós vemos que a graça preveniente é uma graça suficiente e universal. Ela não é salvadora em si, mas ela habilita para que haja uma resposta de fé a esta salvação que é ofertada por Jesus, por intermédio da cruz de Cristo. Então nós vemos que o Espírito Santo ele opera em nossos corações para que assim nós aceitemos a graça de Deus. É o Espírito Santo, como Paulo diz, que nos convence do pecado. A graça preveniente, ela vem antes, nós não merecemos, mas ela vem e nos abraça e nos envolve para que nós sejamos salvos. Pela graça sois salvos. Simples. Nós temos os fundamentos bíblicos para a graça preveniente no Evangelho de João, que é o capítulo 1, versículo 9, nós lemos. João capítulo 6, versículo 44. Vamos abrir a Bíblia. João, capítulo 6, versículo 44. Que fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que Jesus fala. Ninguém pode vir até mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É a atuação da graça preveniente que vem até nós e nos envolve. Ela não é irresistível, ela pode ser resistida. Mas aqueles que deixam o Espírito Santo trabalhar, nós atendemos esse chamado à salvação. Outro texto bíblico é em Atos capítulo 17, se eu não me engano, deixa eu ver qual é o versículo, eu acho que eu já tenho marcado aqui. Atos capítulo 17, versículo, se eu não me engano, 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27. Que fala: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Repetindo a leitura: para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar. Então nós vemos que para que nós buscássemos a Deus, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Mostra que Deus ele está próximo de nós. É Ele que vem até nós. É Ele que vem de encontro. Desde o jardim é Deus que vai de encontro ao homem por meio da sua graça preveniente. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Abram as vossas Bíblias para nós lermos. Que fala para nós: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Então nós vemos que a salvação para a nossa vida é Deus que vem até nós, é Deus que nos salva.
Nós não podemos fazer nada para que sejamos salvos, nem o direito de escolha. É a graça preveniente que vem antes da nossa escolha e por meio do Espírito Santo que nos convence do pecado para que assim aceitemos a Deus. Jacó Armínio, ele cita que a graça de Deus é necessária para cada bom pensamento, cada boa palavra, cada boa ação. E essa graça vem antes da fé. Então, tudo de bom que tem em nós, tudo de bom que tem na humanidade é fruto da graça de Deus. É a graça que vem antes. Essa graça preveniente, ela opera da seguinte forma. Ela atua no nível da nossa consciência, da nossa afetividade, da percepção do pecado, do senso da eternidade que é próxima, e acaba trazendo para nós uma consciência que precisamos de Deus e da salvação por intermédio de Cristo. A graça preveniente, ela quebra no sentido da imparcialidade espiritual do homem e traz a ele o sentido do abismo que está aproximando dia após dia enquanto ele está longe de Deus. Nós vemos que o pecado, por mais que ele tenha se erguido por meio da graça, há um convencimento do pecado, por intermédio do Espírito que nos convence do juízo e do pecado. Então nós vemos que essa graça preveniente, essa graça de Deus, ela não substitui o livre-arbítrio. Deus não tira o seu livre-arbítrio, mas ela o desperta para fazer o quê? Para fazer uma boa escolha. Todas as escolhas boas que há na sua vida é por intermédio da graça de Deus. É tudo graça. Igual disse Armínio, a graça de Deus é necessária para cada bom pensamento, para cada boa palavra, cada boa ação. É essa graça. É a graça que vem antes. É a graça que faz isso. Então nós entendemos. É como a comparação que eu posso fazer é como um arado que rompe o solo endurecido do coração, que traz para uma facilidade para a semente do evangelho crescer, florescer. Esta graça preveniente, ela é como este arado que rompe um coração endurecido, para que assim ele possa estar quebrantado para a palavra. É o Espírito que convence o mundo do pecado. Nós precisamos agora abrir em João, capítulo 16, versículo 8, que fala sobre o Espírito, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver se é isso. Sobre o Espírito. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado. A atuação da graça preveniente é pelo Espírito que convence o homem do pecado. E de que mais que ele convence o homem? Da justiça e do juízo. É a ação do Espírito. Então nós vemos que o homem ele não tem escolhas boas, mas o que ele tem de bom é fruto da graça preveniente, da graça salvadora que o alcança. Então nós vemos também em Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4. Você que está com a sua Bíblia em mãos, eu espero que você esteja acompanhando a leitura, que faz parte para boa compreensão. Romanos capítulo 2, versículo 4, que fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao que? O arrependimento. Ao arrependimento. O que nos conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. É a bondade de Deus. Então a graça preveniente, nós vemos que o homem ele não tem condições, mas por esta graça que nos alcança, nós somos salvos. E quando atendemos o chamado da graça. Você vê que Paulo ele cita no versículo 3, vamos ler, eu acho que é isso mesmo. Tu, porém, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do dia do juízo de Deus? O estado que o homem se encontra. Alguns, eles, por mais que estejam crentes, eles ainda fazem as práticas do velho homem. Aí Paulo ele continua no versículo 4.
ou desprezais a riqueza da tua bondade, da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então nós vemos que a salvação, ela é o primeiro passo quem dá para com o homem. É Deus, não é Deus que vai até o homem, mas não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que vem até o homem por meio da bondade e da sua graça que nos alcança. Essa graça preveniente, segundo Armínio, ela tem 5 características. Deixa eu conferir. 5 características, e eu vou pegar minhas anotações. E essas 5 características da graça de Deus, nós podemos destacar a primeira, como ela é uma graça universal. Não é universal do poder de Deus. Brincadeira da parte. Mas o primeiro aspecto da graça de Deus é uma graça universal. Por quê? Porque ela está disponível a todo ser humano. A todo ser humano. Eu vou abrir outra Bíblia. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Eu não marquei aqui, mas eu acho que eu consigo achar. Ela está disponível a todo ser humano. Eu não lembro aonde que está o versículo que eu preciso ler aqui. Mas eu vou achar. Só se vocês tiverem um pouquinho de paciência comigo. Eu não achei, mas se eu não me engano, é Tito. Peraí, deixa eu ver. Tito, capítulo 2, versículo 11. É isso mesmo, Tito, capítulo 2, versículo 11. Eu estou numa versão um pouquinho diferente, que é a versão... É uma paráfrase, né? A versão é a mensagem, então vai estar um pouquinho diferente. Que fala... A disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública. A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma experiência permissiva e sem temor a Deus, e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Essa nova vida está começando exatamente agora e estimulada no nosso desejo pelo dia glorioso, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar a uma existência de trevas e rebeldia para uma vida pura e boa, fazendo-nos um povo do qual possa orgulhar, cheio de energia para fazer o bem. Esta paráfrase da Bíblia, mas eu creio que na sua versão deve estar um pouquinho diferente, que está disponível a todo ser humano, é que é só pela graça, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, que pode haver a salvação para o homem. Então nós vemos que provém de Deus, o homem não tem nada de bom, as escolhas, até as suas próprias escolhas, são ações do Espírito Santo que o convence do pecado. Na versão ARA, que é a que eu usei aqui, eu vou abrir aqui também para mim ler, está um pouquinho diferente, a de ler ela faz um acoplamento, porque é uma leitura textual do autor. Fala, Tito capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça, olha aqui a graça novamente, de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça que se manifestou é ela que está disponível como? Universalmente, que é o aspecto da graça, uma das características da graça do Senhor, universal, disponível para todos os homens, mas alguns ainda a rejeitam. A segunda característica da graça é que ela é suficiente. Por quê? Ela permite que nós vivamos para Deus, ela nos alcança para que vivamos para Deus de uma forma salvadora, mas ela não nos obriga. Ela não nos obriga à fé, a graça, ela toca nos corações do homem, às vezes um homem que está lá na igreja, ele sente um desejo, mas ela não obriga ele a fazer tal ato.
por mais que ela tenha alcançado a ele, por mais que ela toque, por mais que o Espírito Santo trabalhe, ele está quebrando o coração endurecido, mas ele não vai te obrigar. Ele não te obriga a crer, ele não te obriga a viver para Cristo, ele não te obriga a aceitar a salvação. A segunda característica da graça descrita por Armínio é a graça que é resistível. Como assim, Gabriel? A graça é resistível. Você está ficando doido? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, que fala... Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, que fala para nós o seguinte. Bom que você localiza aí também, para nós estarmos fazendo a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 51. Olha o estado que são esses homens, descrito aqui. Homens de dura cerviz. Cerviz é o que pode talvez dizer como pescoço. Incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis a quem? O Espírito Santo, o agente da graça preveniente, que convence o homem do pecado. Assim como fizeram os vossos pais, também vocês fazem. Então, nós vemos que a graça ela é resistível sim, contrário ao que os nossos irmãos calvinistas falam, a graça ela pode ser resistida. Você vê que os homens aqui são considerados como dura cerviz, eles não se curvam perante a mensagem da salvação. Embora o Espírito esteja atuante no coração deles, eles não se curvam. Eles resistem. Olha aqui, vamos para a Bíblia novamente. Após a vírgula, vocês, podemos falar assim, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, com base na Bíblia e na teologia arminiana, nós podemos falar que a graça ela é resistível sim, contrário do que os calvinistas falam, ela não é irresistível, ela é resistível. Você pode resistir, alguns rejeitam até o fim, embora ela venha ao nosso alcance. Aqui você entende que a mensagem é levada, o Espírito Santo trabalha, mas os homens aqui citados, eles resistem ao chamado de salvação. Eles resistem ao convencimento do Espírito Santo. Eles estão fazendo como os pais deles. Agora, a terceira característica da graça é condicional. Condicional. Eu gosto de ir anotando para mim, que é mais fácil para mim aprender com vocês também e decorar. Essa graça condicional, ela visa que ela prepara o coração para responder ao chamado de Deus, mas ela não obriga a vontade do homem. Ela prepara, mas não obriga. Ela capacita para receber, ela prepara o terreno, mas é o homem que atende o chamado do Senhor. A outra característica da graça do Senhor é que ela é uma graça iniciadora. Ela é sempre, quem começa ela é o próprio Deus. É o próprio Deus. É um ato que é Deus o centro. A salvação do homem só é possível porque Deus nos dá esse direito de salvação. É Deus que começa a boa obra. E vamos lá então para Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1 que fala, aqui eu acho que podemos ler o capítulo todo. Dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou? O Senhor. O Senhor começa a boa obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então nós entendemos que a salvação do homem só é possível porque tem um Deus que inicia
que complementa e que completa até o último dia. A graça salvadora, a graça preveniente é a graça que nos alcança estando-nos no pecado, estando-nos afastados e totalmente depravados. Nós somos depravados. Ela trabalha em nosso coração e cabe a muitos para ver se quer ou não, se aceita ou não, se vai permanecer ou não debaixo deste direcionamento de Deus. Então, eu acho que esses são os assuntos que eu iria tratar hoje. A aula ficou bem grande mesmo, 35 minutos e 10. Mas nós precisamos agora concluir esta aula. Então, a graça preveniente, ela é Deus vindo até o homem, até a alma caída. É a conexão. Como diz em Colossenses, é o fio de luz que costura-nos novamente, que nos leva novamente, que nos conecta novamente a Deus. Ela vem silenciosamente e mostra para nós que ela é eficaz. A graça, ela vem antes da fé, mas nunca sem direção. Se hoje o ser humano, se hoje o homem crê, se hoje você crê, é porque ontem Deus o tocou, é porque Deus trabalhou, é porque Deus, o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado. Se hoje alguém diz sim ao Evangelho, se você vê alguém aceitando Jesus na sua comunidade de fé, é porque em algum momento a graça preveniente sussurrou, tocou, convenceu do pecado dentro do seu vazio. Nós vemos que, eu citei, mas eu não li o versículo, mas eu vou ler. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Abram as vossas Bíblias. É muito bom, eu gosto do estudo bíblico. E lembrando que nós estamos abordando um ponto de vista arminiano, que é o que nós pentecostais cremos. Não sou contra quem defende tanto o ponto de vista calvinista, reformado, mas esse é o nosso ponto de vista. É o que nós defendemos. E chamou o Senhor Deus ao homem. E chamou o Senhor Deus ao homem. Olha como é que é maravilhoso a graça preveniente. Adão caiu, Deus sabia onde estava Adão. Adão estava se sentindo nu e Deus chega: onde estás? Onde você estás? E aí Adão, no versículo 10 fala, ele respondeu. E Adão fez o que? Respondeu. A graça preveniente, ela atua, vem de encontro ao homem, ela chega para nós no estado caído de pecado e cabe a nós se vamos fazer a atitude de Adão no versículo 10. Responder ao chamado de Deus. E mesmo escondido, e mesmo nu, e mesmo caído, o homem ouviu. Por quê? Porque Deus tomou a iniciativa de procurar e de ir até o homem. A graça só é possível para aqueles que respondem a esse chamado. Não resista à voz do Senhor. Que Deus os abençoe e fiquem na paz. Até, se algum dia eu voltar, a próxima aula. Deus abençoe.